evento que é da Paraíba para o Brasil. As nossas entrevistas, e eu tenho estatísticas para dizer, praticamente quase todas são inéditas e exclusivas. E hoje um médico, um grande profissional que está, obviamente, a meu lado, estamos ao vivo agradecendo a todos que estão no canal agora, o 520 e o canal 20 da Claro, associado à NET. E a estreia de hoje, eu conto, é uma honra com a presença do doutor Gilson Guedes Neto. Doutor, seja bem-vindo, o senhor é uma estreia no programa que salva vidas sempre, o Saúde Master. Muito obrigado, doutor. Fábio, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui presente com você para falar um pouquinho de saúde e falar um pouquinho também sobre rinoplastia, que hoje é a cirurgia a qual eu me dedico a minha vida. A gente consegue impactar muitas vidas, melhorando a autoestima e a qualidade de vida, e é sempre bom poder falar um pouquinho para muitas pessoas que às vezes não conhecem muito sobre o tema. E me sinto honrado e lisonjeado com o seu convite. Agradeço desde já a você e a todos os telespectadores que estão aqui nos acompanhando. Doutor, não tenho dúvida que a entrevista será um show, porque quando nós falamos em utilidade pública, é o que sabemos fazer dentro de todo um contexto respaldado e balizado na ciência. O senhor falou, obviamente, uma grande especialidade que será o motivo maior do programa de hoje, e o tema aí já aparece, a cirurgia de rinoplastia. Olhem o tema, porque todos já notarão a amplitude que chegaremos no programa de hoje. Diz aí: muito além da estética, a rinoplastia contribui para a qualidade de vida, autoestima, saúde e, atenção, bem-estar emocional. Doutor, um fato que não podemos nem devemos questionar, não é isso, doutor? Exatamente. É como você falou, é muito além da estética. Se a gente pudesse, a gente passaria aqui o dia inteiro falando sobre tudo que a rinoplastia envolve, seus impactos funcionais, estéticos e emocionais na vida dos nossos pacientes. Eu estive, obviamente, com o doutor na clínica, vendo lá. A correria do doutor é sensacional em salvar vidas. Os atendimentos balizados, clinicamente falando, e aí já desce e vai para a sala de cirurgia. Uma atividade excepcional em um médico, inclusive, com tamanha experiência, mas bem novo, não é, doutor? Isso. Apesar de jovem, eu iniciei minha vida acadêmica muito cedo. Entrei na faculdade aos 17, me formei aos 22, e aí, em sequência, já dei início à minha residência médica. Foram 6 anos de curso de medicina, mais 3 de residência na otorrinolaringologia, durante os quais eu já focava na cirurgia estética, da rinoplastia, dentre outras cirurgias da face, mas eu sentia a necessidade, Fábio, de fazer um aprimoramento. Então, após passar 3 anos em São Paulo, fui passar mais um ano em Minas Gerais, em Uberlândia, no serviço chamado Otoface, que é associado à Universidade Federal de Uberlândia, onde eu tive excelentes professores que me deram toda a minha base para a cirurgia que hoje eu faço. Então, essa família patrocínio, a qual eu tenho a família patrocínio, grande apreço. Verdade, eu estive entrando, obviamente, nos artifícios nos quais o doutor acabou de falar, e só uma síntese. O doutor Gilson Guedes Neto, que é otorrinolaringologista, ele é médico graduado pela valorosa Universidade Federal da Paraíba, mas tem residência médica em otorrinolaringologia pela PUC de São Paulo, uma universidade que dispensa comentários, eu posso dizer, uma referência até para o mundo, e tem uma especialização que eu gosto muito, já trouxe vários profissionais de outras áreas nesse sentido. Ele é fellowship em plástica facial
E isto faz uma diferença enorme. Eu queria expressar, porque eu sei o que eu estou a falar. Quando em uma especialidade, que é o caso, o médico tem essa denominação, ele é fellowship, é como se fosse uma grande especialidade dentro de uma especialidade. É você estudar aquele termo, no caso do doutor, a face, de forma profunda, noites e noites a fio. Doutor, é por aí, doutor? Exatamente isso, Fábio. Como a gente estava falando, na residência de otorrinolaringologia, eu estou ali 3 anos focados em toda a otorrinolaringologia, estudando ouvido, nariz, garganta. No fellowship, a gente vai se aprofundar em um determinado tema. Então, eu passei mais 1 ano focado na plástica facial, mais precisamente voltado para a rinoplastia. Então, todo dia a gente tinha cirurgias de plásticas faciais, tínhamos estudos de artigos, discussões clínicas só voltadas para esse tema. Então, é impossível você não sair aprofundado teórica e prática nesses assuntos quando você se dedica exclusivamente a eles, num serviço de referência como foi lá em Uberlândia. Eu vi tudo isso, entrei nos sites da clínica, da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui a gente tem profundidade. E eu notei que o tema que vamos tratar, todos vão aprender ainda mais e, quem sabe, até utilizar dos serviços. Porque se ele impacta, que é verdade, na autoestima, obviamente na saúde e no bem-estar, é disto que iremos falar. E a primeira tela já pode lançar. Portanto, a rinoplastia hoje está em evidência no primeiro bloco apenas do programa Saúde e Marte. Estamos ao vivo para todo mundo. Vamos ver o que aparecerá na primeira tela para que possamos, nesse bate-papo, né, tão interessante, salvarmos mais vidas. Vamos ver se o Alisson já lança aí. Sensacional. Diz aí, doutor. Eu achei muito interessante. Já sabíamos que o nosso querido Brasil está na ponta quando falamos em cirurgias plásticas. E mais precisamente na rinoplastia, parece-me que lidera o ranking até mundial. É isso mesmo, doutor? Exatamente, Fábio. Nos últimos anos, a gente tem uma briga acirrada ali entre Brasil e Estados Unidos. Quem lidera em número total de cirurgias plásticas. Os Estados Unidos está à frente, em seguida o Brasil passa, mas nos últimos anos, mesmo nos anos que os Estados Unidos esteve à frente do Brasil em cirurgias totais plásticas, o Brasil liderou na posição da rinoplastia. Da rinoplastia. Exatamente. É uma informação assim muito interessante, e quando eu comecei a me aprofundar nos estudos para esse bloco, estando diante de um médico com tamanha experiência e qualidade, aí eu olhei, eu digo, como o nosso nariz é importante. Eu comecei a estudar. Doutor, veja mesmo, uma região com muitas artérias, ossos, muito vascularizada. Quem vai justamente fazer um procedimento no nariz tem que entender profundamente, que é o caso do senhor. Não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. O nariz ele tem uma anatomia muito complexa. Vários ossos, cartilagens e, como você falou, uma vascularização delicada. A gente fala que é uma vascularização terminal. O que significa isso? Temos vasos grandes que vão se ramificando, mas eles chegam em partes do corpo em que eles não vão ter mais tantas ramificações, eles terminam ali. E o nariz é uma parte dessa. O que significa? Que se você tiver um problema dessa vascularização, aquela pele, aqueles tecidos que estão ao redor podem sofrer com isso e apresentar complicações. Então, aproveitando esse gancho, é um alerta que a gente faz, que muitos pacientes às vezes procuram métodos, entre aspas, mais fáceis para alterar o tamanho e o formato do seu nariz e terminam se submetendo a procedimentos arriscados, Fábio. Algumas rinomodelações com profissionais que não têm ali aquela chancela, aquele conhecimento para estar mexendo na anatomia daquele
tão delicada. Então eu faço esse alerta para que, se você tem vontade de mudar o tamanho e o formato do seu nariz, procure um profissional que tenha um conhecimento e uma formação adequada para lidar com a cirurgia e com suas possíveis complicações, que ele saiba resolver qualquer problema que venha a ocorrer em decorrência da cirurgia, né? Entendi. Doutor, aí nós observamos, né, no diálogo do senhor tão bem fundamentado, como temos que estudar para poder enveredar por um caminho, principalmente na área da saúde. E o senhor se torna a cada dia, porque os estudos não param, graças a Deus, um grande especialista na rinoplastia. E aí já vem uma primeira colocação. Eu sei que os motivos para ações nessa região do nariz, a gente vai falar adiante, são diversos. Mas, doutor, por que tantas pessoas estão querendo, vamos dizer assim, mexer de alguma forma no nariz? Doutor, eu tive olhando ontem, eu me olhei muito no espelho, né? Eu acho o meu nariz bonito, mas eu queria a opinião do senhor. Diga aí, doutor, se vou precisar entrar na sala de cirurgia já na próxima semana. E aí, doutor? Então, Fábio, acho que você também agora falou num ponto muito legal. A questão de precisar ou não da cirurgia, isso aí vai ser muito relativo. Não sou eu quem vou dizer ao paciente se ele precisa ou não de cirurgia. Isso daí é o próprio paciente que vai me falar. O quanto essas alterações anatômicas do nariz impactam na vida dele. O quanto ele tem essa vontade de mudar. Agora, se você me pergunta, Gilson, você acha que o meu nariz tem pontos a serem melhorados? Aí eu posso te falar. Doutor, eu quero que o senhor fale. Eu acho que a anatomia do meu rosto é bonita, né? As pessoas dizem aqui que eu sou bonito, estou emagrecendo mais, mas, doutor, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser corrigidas, né, doutor? Com a idade, a estética. Luciano Huck está contente com o dele, né, doutor? E aí, doutor? Exatamente. Eu acho que é inegável que o nariz de Luciano Huck poderia ter algumas melhorias, ter, né? Mas a gente vê que isso claramente não o incomoda. É até uma marca característica dele. Então, se você me pergunta, o Luciano Huck precisa fazer uma rinoplastia? Ele vai precisar, se isso passar a ser um incômodo para ele. E se ele tiver esse incômodo, estamos aqui para ajudá-lo. Aí, doutor, a gente nota com muita facilidade que cada ser é único e as ações serão muito particularizadas e individualizadas. É por isso que eu notei, eu fiquei observando, eu sou observador. Quando entra um paciente com o doutor, é mais de 1 hora lá. Isso é o doutor observando, fotografando, analisando, para poder dar o melhor caminho e solução. Não é por aí, doutor? Exatamente. E é uma cirurgia que a gente está mexendo com a estrutura central da face. Então, são muitos pontos que têm que ser conversados e analisados com o paciente sobre os impactos que essas mudanças vão ter na face dele e sobre o período que ele vai precisar aguardar para a gente chegar no resultado final. O nariz ele vai passar ali por algumas mudanças até estabilizar. Como toda cirurgia estética, vai ter um momento em que ele vai estar um pouco mais inchado, com variações temporárias, às vezes de um lado, às vezes do outro. E o paciente precisa estar muito ciente de todas essas particularidades para que ele possa ter um pós-operatório tranquilo, com um controle adequado da ansiedade. Então é por isso, Fábio, que a gente faz uma consulta mais demorada, com um registro fotográfico, com simulações de como o nariz pode vir a ficar. Eu sempre dou uma sugestão de como eu acho que poderia ficar, mas sempre ouço muito o paciente para entender o que ele quer e saber se é possível chegar no que ele deseja, para que nós cheguemos ali num ponto em comum para trazer essa satisfação para o nosso paciente. Doutor Gilson Guedes Neto, sensacional, uma estreia aqui no programa Saúde Master pela TV Master, grande audiência, as pessoas interagindo, lógico que as nossas telas temas já tiram normalmente várias dúvidas dos telespectadores. Eu vou criar uma situação e o doutor vai me explicar, vai falar com todo o conhecimento adquirido. Doutor,
eu sou aficionado, o público já sabe, pela tecnologia. Eu tive baixando ontem alguns aplicativos, que são muitos, ligados com a rinoplastia. E eu vi que hoje é muito fácil eu bater a foto do meu nariz, lançar no aplicativo e ali ele vai me mostrar várias formas possíveis quando da cirurgia. Se eu chego numa clínica com o senhor já com a foto, quero que fique assim. Qual é a análise do senhor? O senhor gosta disso? Isso já aconteceu? Qual o procedimento ideal? E aí, doutor? Então, esse é um ponto que toda semana eu recebo algum paciente que traz alguma referência, seja de uma foto editada ou de alguma outra paciente. E aí é sempre muito importante a gente conversar isso. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Cada nariz é único, cada pessoa vai ter suas particularidades. Então eu jamais poderei prometer o nariz de determinada pessoa a outra pessoa. E eu sempre faço um alerta interessante, Fábio. Não tomar como base fotos editadas com efeitos e uso de aplicativos de Photoshop, porque nem sempre a gente vai conseguir, através da cirurgia, chegar naquele resultado. Então, eu sempre falo, cada nariz é único. E o que eu uso como base para o meu paciente é a simulação que eu faço do nariz dele no consultório. E eu também deixo claro que essa simulação ela não vai ser uma promessa de resultado. No software ali do computador eu consigo fazer as mudanças que eu quiser. Óbvio que eu vou tentar ser sempre o mais realista possível. Porém, na cirurgia, a gente sabe que vamos ter inúmeras variáveis que vão influenciar no resultado. Fora as variáveis do pós-operatório, da cicatrização, da alimentação e dos cuidados do paciente. Então a gente faz essa simulação para que o paciente possa ter uma noção de como vai ficar, deixando claro que essa é a imagem que ele tem que tomar como base, que ele não pode se basear, como a gente acabou de falar, em narizes de outros pacientes ou em fotos editadas por aplicativos. Doutor Gilson Guedes, doutor, eu estive lendo, logicamente, e quando eu analiso, eu tocando aqui no meu nariz, eu percebo, assim, não com tamanha exatidão. O senhor vai dizer, doutor, são 5 ossos no geral, ou isso pode variar de nariz para nariz? E aí, doutor, uma curiosidade. Então, teoricamente a anatomia ela é a mesma para todos os pacientes em termos de quantidade de ossos e cartilagem. O que a gente vai mudar, às vezes, é o formato dele. A face tem muito mais do que 5 ossos, mas o nariz, basicamente, a gente tem os ossos nasais, certo, um de cada lado. Temos também o processo nasal do osso maxilar. Temos também o osso, a lâmina perpendicular do etimoide, que faz parte do septo. E fora isso, temos também aí inúmeras cartilagens que vão compor o restante da anatomia nasal. Cartilagem lateral superior, cartilagem lateral inferior, cartilagem quadrangular do septo, dentre outras que vão compor essa anatomia tão complexa do nariz. Muito interessante, informações únicas e exclusivas, que eu tenho certeza no que eu vou dizer. Você só vê em um lugar no mundo, é no programa Saúde Master aqui da TV Master. E nessa linha de qualidade estão também os nossos patrocinadores. Eu vou falar de um agora, tornam-se amigos, mas a gente tem que exaltar o trabalho que eles fazem. Eu me refiro nesse momento ao doutor Alexandre Gomes de Azevedo, que patrocina o programa Saúde Master, e ele é simplesmente PhD em nutrologia. PhD. Eu tive olhando ontem, eu sou um investigador, me tornei um investigador na área de saúde. Eu fui olhar os cursos do doutor, junto ao CRM, fui ali na internet. Ele tem até pós-doutorado. É uma coisa incrível. Só atendia em São Paulo. Depois do Saúde Master, passou também a ter a sua clínica aqui na cidade maravilhosa de João Pessoa. Portanto, ele atende, ele está se revezando. Ou seja, um tempo em São Paulo, hoje ele está em São Paulo, e as consultas até também pelos planos de saúde aqui
em João Pessoa. Esse livro é um dos livros dele, o mais recente. E é uma sensação, porque no mundo não tem nada nem igual. Ele pesquisou, ele se fundamentou e criou a terapia nutrológica para autistas. É uma sensação esse livro, o que ele está salvando de vidas é uma coisa de aplaudirmos. E nessa sequência vocês estão a observar o doutor Alexandre Gomes de Azevedo e os vários motivos pelos quais você deve e pode procurar um grande nutrólogo pós-PhD. Ele também está ministrando cursos para todo mundo, eu posso dizer. É aquela história, adquiriu um conhecimento tão profundo que hoje ele atende clinicamente São Paulo e João Pessoa, particular e pelos planos de saúde, obviamente, e também está ministrando cursos, e isso dá um campo de atuação maravilhoso dentro de uma especialidade tão nobre que é a nutrologia. Se você quiser saber bem mais e entrar em contato com ele, você vai agora no Instagram e coloca Dr. Alexandre Gomes. Dr. Alexandre Gomes, e aí você pode marcar a sua consulta e ver muita utilidade pública, porque a interação dele é total pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo, é o primeiro bloco ainda, aqui do programa Saúde Master, uma entrevista inédita e exclusiva no campo da rinoplastia, com um grande especialista, o doutor Gilson Guedes Neto. Doutor, eu sempre costumo exaltar, e a TV Master, os estúdios aqui são grandiosos, e o senhor está com a presença hoje aqui da esposa do senhor, não é isso? Eu queria que o senhor dissesse o nome, já agradecendo, porque são essas pessoas, né, a nossa família principalmente, que gerenciam as ações. E quando a gente vai analisar na figura principalmente da mulher e de uma grande mulher, é onde está o sucesso de um grande médico. Falei bonito, doutor. E aí, doutor? É exatamente isso, né? A minha esposa Ana Flávia está aqui e a gente está junto desde muito cedo. Ela tinha 15, eu tinha 18 anos, então é uma vida iniciada desde cedo e a gente sempre compartilhou essa unidade familiar. E ela é uma mulher maravilhosa, né? Me deu o maior presente que eu podia ter, nossa filhinha Alice, hoje com 4 meses. Alice, que coisa linda. Pois é. Por que não trouxe a Alice? Tá dormindo, né? Tá dormindo. A Alice ainda tá mas eu vou ser bem sincero, vocês fazem um casal belíssimo, né? Belíssimo. E isso é motivo, assim, de muito contentamento, porque reproduz nenhum sucesso, né? Sabemos que a base de tudo é a família. Fiquei sabendo também que a doutora é advogada, não é isso? É advogada. Exatamente. Advogada, mestre em Direito também pela PUC. Mestre em Direito. Pela PUC São Paulo também. E como eu falo, Fábio, a nossa rotina de médico ela é muito corrida, focada em atender, operar e dar atenção aos nossos pacientes. Então a Ana ela me ajuda com toda a gestão de consultório, cirúrgica, de atendimento na experiência do paciente. Então, sem dúvida, ela é o grande diferencial no nosso atendimento ao paciente. Sem ela, tenho certeza que a gente não teria toda essa organização que a gente tem e toda essa qualidade de atendimento. O mesmo eu digo aqui da minha produtora e esposa aqui também na minha frente, a Verônica Amorim. São essas pessoas que, na verdade, fazem e farão sempre a máxima diferença. Vamos ver a próxima tela-tema. Hoje o assunto é rinoplastia com um grande profissional. Diz aí, rinoplastia, características anatômicas e estéticas. Doutor, eu sei que isso é relativo, mas eu vou perguntar. A procura pela cirurgia atualmente seria mais na linha estética, pessoas que não estão satisfeitas com o seu nariz? É por aí, doutor? E aí? Exatamente, Fábio. O principal motivo que leva os pacientes ao meu consultório é sim o incômodo estético.
boa parte desses pacientes vai ter também algum incômodo funcional, seja alguma obstrução nasal devido a um desvio do septo nasal ou algum problema de sinusopatia, a famosa sinusite. E esses são problemas que podem ser corrigidos junto com as alterações estéticas na mesma cirurgia. Como a gente falou há pouco, eu sou otorrino antes de ser cirurgião plástico facial. Então eu tenho toda a base para corrigir tanto os problemas funcionais quanto os problemas estéticos desse paciente. E nada melhor do que conjugar essa resolução uma única cirurgia num único pós-operatório. Eu fiquei muito contente com a presença do doutor aqui. Vocês estão notando, eu tenho certeza, a qualidade da informação e da entrevista. E eu fiquei sabendo, por isso que temos que levar os aspectos muito a sério, né? Estamos lidando com vidas. Uma cirurgia de rinoplastia, ela pode demandar horas, até 6 horas, é isso mesmo, doutor. Portanto, as pessoas têm que ver e saber escolher os grandes profissionais, que é o caso do doutor Gilson Guedes. E aí, doutor? É exatamente isso, Fábio. A duração da cirurgia ela vai depender muito das particularidades de cada caso. Um paciente que nunca operou, que tem ali alterações simples do seu nariz, é o que a gente chama de uma rinoplastia primária, a primeira vez que ele está operando aquele nariz. Ela pode durar ali em torno de 2 horas, 1h30, numa média eu costumo falar de 2h30 a 3 horas. Porém, em alguns casos mais complexos, pacientes que chegam ao meu consultório, que já passaram por cirurgias 1, 2 ou até 3 vezes com outros profissionais, vão apresentar um grau de dificuldade e de cuidado maior durante a cirurgia. Então, essa cirurgia ela pode terminar necessitando de mais tempo para que a gente possa fazer todo o trabalho de reconstrução daquele nariz. Doutor, aí quando pensamos, e o senhor muito bem falou, no ato cirúrgico, já ligamos à anestesia. Aí vamos pensar, eu creio que a minha pergunta também será relativa. No caso da anestesia, seria sempre, ou na maioria das vezes, uma anestesia geral, ou seria uma anestesia local com sedação? E aí? Então, isso é uma pergunta também muito frequente no nosso consultório. A gente sabe que tem alguns profissionais que ainda trabalham com a rinoplastia utilizando a anestesia local com sedação, mas na nossa prática nós preferimos o uso da anestesia geral porque consideramos ela a mais segura e confortável para o nosso paciente. Ele não vai ver, ouvir, nem sentir nada durante todo o procedimento. Além de que, Fábio, inevitavelmente, toda cirurgia causa algum sangramento, seja ele pequeno ou um pouco mais moderado. E como a gente está mexendo no nariz, esse sangue ele pode correr pela garganta e terminar indo para as vias aéreas. Quando nós utilizamos a anestesia geral, as vias aéreas estão totalmente protegidas. Então, não corre o risco desse sangue terminar descendo ali para a traqueia e para os pulmões. Então, por esse motivo, nós utilizamos a anestesia geral. Para você ter ideia, o meu anestesista, ele além de grande amigo, é um excelente profissional no qual eu confio muito. E há 2 anos eu tive o prazer de poder operar minha mãe. Minha mãe havia feito uma cirurgia, uma rinoplastia há 40 anos, com técnicas que não eram tão avançadas, e isso deixou ela com o nariz com algumas alterações que a incomodavam, mas mais do que isso, a respiração dela não estava legal. E aí nós optamos, Fábio, pela anestesia geral na minha mãe. Então, assim, o que eu faço na minha mãe, sem dúvida, é o que eu considero melhor, né? Porque nada melhor do que trazer o que há de mais seguro e confiável. E foi o meu anestesista, o Dr. Roberto Ciraulo, aproveitar para mandar um abraço para ele, que fez a anestesia da minha mãe, para mostrar o tanto que eu confio nele e na escolha dele para cuidar dos nossos pacientes durante a nossa cirurgia. Doutor Gilson Guedes, doutor, chegam muitas perguntas, eu aprendi a filtrar aqui, temos muita ética, mas estão insistindo muito. Se o senhor e a esposa também
tem algum procedimento no campo da rinoplastia? Eu estou vendo aqui que a sua esposa é belíssima, né? Diga aí, doutor, é a curiosidade aqui do público. Exato, Fabiana. Minha esposa é linda e não tem nenhum procedimento na face. Eu também não. Isso é uma pergunta que toda semana eu recebo. Algum paciente me pergunta se eu já operei meu nariz. Mas não. Aqui realmente a casa do ferreiro espeta de ferro, né? Eu puxei a genética aí do meu pai. Como eu falei, a minha mãe precisou passar por uma rinoplastia, mas o meu pai já tem um nariz mais bonito, digamos mais assim. Bonito. E eu puxei essa parte aí da genética dele. Doutor, o mais importante da história é que o senhor se aprofundou no conhecimento para poder fazer maravilhas aí no campo também da rinoplastia. Vamos ver a próxima tela, tema que aparecerá, um programa sensacional, o Saúde Master é diferenciado mesmo. Rinoplastia, correção de problemas funcionais. Doutor, quando a gente sai do campo da estética, nós podemos pensar em várias situações, né? Eu, por exemplo, me deparo muito através do projeto que criei, o Nós Salvamos Vidas, com casos de violência, de agressão contra a mulher que demandam, por exemplo, cirurgias desse tipo. E aí, doutor, como é que o senhor vê? Aí podem entrar também os casos de acidentes, né? E aí? Exatamente, Fábio. Frequentemente nós recebemos pacientes em nosso consultório que sofreram traumas, seja por agressão ou por acidente, infelizmente até acidentes com alguns animais, mordidas. E aí é um trabalho de reconstrução, como eu falei, tanto da estética quanto da função. A depender do acidente, esse acidente pode terminar causando uma alteração anatômica no nariz que vai bloquear a via aérea, a passagem do ar. E aí nós vamos trabalhar, obviamente, para mudar a estética, mas primordialmente a gente tem que pensar sempre na função, na respiração. De nada adianta deixar um nariz maravilhoso, lindo, que não respire. Então, nossa preocupação tem que ser sempre, em primeiro lugar, com a respiração do nosso paciente. A gente sabe que eu sempre friso isso aos meus pacientes, que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a respiração não vai estar tão legal por conta do edema. O nariz ele vai ficar inchado tanto por fora quanto por dentro. Então, um período que o paciente tem que ter um pouquinho mais de paciência para que essa respiração possa ir melhorando aos poucos. Doutor Gilson Guedes, é uma chuva de perguntas aqui, já agradecendo ao Humberto Melo Júnior. Doutor, ele está perguntando no contexto qual o tempo de recuperação e se qualquer pessoa pode fazer o procedimento de rinoplastia. E aí, doutor? Então, vamos lá. O tempo de recuperação ele vai ser muito variável de acordo com a atividade a qual a gente esteja se referindo. A primeira semana o paciente vai estar ali com a respiração um pouco mais prejudicada. Quando nós tiramos os pontos, já tem uma melhora dessa respiração. Os roxinhos, os inchaços, eles tendem a desaparecer por completo ali em torno de 15 dias. Em relação a exercícios físicos, eu peço sempre uma pausa de pelo menos 30 dias, porque o fato de você fazer exercício vai fazer com que seu nariz inche um pouco mais. E a gente quer exatamente o contrário, que esse nariz desinche. Alguns outros cuidados, como por exemplo, mergulhar a cabeça, banho de mar, de piscina, eu já peço um período um pouquinho maior, de 2 meses, para não ter água sob pressão no nariz que está cicatrizando. Mas falando em termos de resultado final, a gente fala em torno de 1 ano. Isso é muito variável, vai depender de cada paciente, das alterações que foram trabalhadas, do tipo de pele, dos tipos de cartilagem. Mas, via de regra, a gente fala que em torno de 1 ano, aquele nariz já não vai estar oscilando tanto, naquele incha, desincha. Então, é sempre muito particular. E a segunda parte da pergunta, se cada pessoa, se todo mundo pode fazer a cirurgia, isso também tem que ser avaliado individualmente. Primeiro, tem que ter uma alteração que justifique, que eu acho que vai valer a pena o paciente se submeter a uma cirurgia. E o segundo ponto mais importante, aquele paciente ele tem que estar preparado psicologicamente para as mudanças que uma cirurgia na face
vão ter nesse período de oscilações. Se a gente vê que aquele paciente que está num estado de ansiedade um pouco aumentado, a gente controla o paciente primeiro com a ajuda de alguns colegas da psiquiatria e da psicologia, para que aquele paciente possa estar no momento adequado. Fábio, eu já tive paciente que eu tive que acompanhar por 2 anos, porque eu achei que a paciente não estava no momento adequado para fazer a cirurgia. Então, em conjunto com um psiquiatra e um psicólogo, a gente foi acompanhando o paciente até que ela estivesse no momento adequado para passar por essas mudanças que a cirurgia iria trazer para ela. E foi a melhor coisa para ela. Ela teve um pós-operatório super tranquilo. Ô doutor, as mulheres são mais presentes no caso da rinoplastia ou já estamos empatando aí? E aí, doutor? Então, a gente vem observando nos últimos anos um aumento da quantidade de pacientes do sexo masculino, mas hoje as mulheres ainda são maioria em nosso consultório. Eu diria ali que em torno de 70% a 75% dos nossos pacientes são do sexo feminino. Feminino. Doutor, eu observei também, né, na clínica, lógico, após a cirurgia, né, o retorno, vamos dizer assim, as pessoas, tipo, com aquela bandagemzinha, aquilo vai demandar muito tempo, porque as mulheres habitualmente são muito vaidosas, né, doutor? Eu acho que ficam escondidas em casa para quando a coisa estiver bem perfeita, poder mostrar ao público e à família. É por aí, doutor? Então, como eu estava te falando há pouco, o processo de recuperação do nariz ele vai levar até 1 ano, em que nas primeiras semanas esse nariz vai estar um pouquinho mais inchado. Então, como toda cirurgia estética, você pensa, você faz uma lipoaspiração no abdômen, você vai precisar usar uma cinta. Para quê? Para conter aquele abdômen. E o curativo, o micropore, ele vai ser a nossa cinta no nariz. Ele vai estar ali para ajudar a conter aquele edema, para que o nariz possa se recuperar mais rapidamente. Eu costumo tirar os pontos e aquele curativo inicial do nosso paciente entre 7 e 10 dias. A seguir, eu peço para o paciente utilizar aquele curativo pelo menos mais 1 semana em tempo integral. E após isso, utilizar para dormir por mais 1 a 2 meses. Óbvio, se o paciente vai estar em casa ou não tem problema de utilizar o curativo por mais tempo integral, eu peço para ele utilizar, porque sem dúvida isso vai acelerar o processo de recuperação dele. Muita gente ansiosa, a OMS classifica o Brasil o país mais ansioso do mundo, estão perguntando muito. Planos de saúde podem cobrir uma rinoplastia? E aí, doutor? Então, os nossos planos, eles não vão cobrir a cirurgia estética. Mas o que é que o plano de saúde pode ajudar? Caso o paciente que deseja fazer uma rinoplastia tenha algum problema funcional, como um desvio de septo, um aumento dos cornetos ou uma sinusite, o plano de saúde vai ajudar custeando essa parte da cirurgia. Mas toda a parte relativa às alterações estéticas, como equipe médica, auxiliares e a parte hospitalar da cirurgia estética, os planos infelizmente não cobrem. Estão perguntando, lógico, não vamos nunca falar em preço, mas doutor, o caro e o barato são condições relativas, né? Mas chega a ser caro. Eu sei que hoje tudo se divide, né? Você divide aí até no Pix e termina. Quando olhamos pelo lado da saúde, no meu ponto de vista, que aí impacta, como estamos a ver no tema principal, em vários fatores, eu creio que é amplamente justificável o investimento, não é, doutor? Então, sem sombra de dúvida, a questão de ser caro ou barato, isso é muito relativo. Qual que é o valor de você ter sua autoestima elevada, de você ter a segurança, de você ter um trabalho bem feito, que vai te trazer aí uma qualidade de vida muito maior. Então, você quantificar esse valor é muito complicado. Como você falou, sem sombra de dúvidas, a gente tem formas de facilitar esse pagamento, divisões, mas o valor ele vai ser muito individual. Óbvio que a gente vai ter que avaliar cada paciente, e eu não falo apenas do valor monetário, é quanto que aquilo vai impactar, verdade. Qual que é o valor daquela cirurgia para aquele paciente. Mas falando de valor, isso é uma pergunta que a gente recebe muito, quanto que custa uma cirurgia? Gente, eu não consigo falar o valor de uma cirurgia sem avaliar cada paciente, as mudanças que ele vai precisar, de tudo que vai envolver. Então, para passar essa informação, a gente precisa passar no consultório para fazer primeiro uma consulta e uma avaliação.
E agora eu vou falar com certeza de uma marca de grande valor. Eu me refiro ao São Brás. O São Brás tem mais de 100 produtos na sua linha, todos, isso eu digo com exatidão, de extrema qualidade. Uma marca sólida, reconhecida, que tem o carimbo da nossa querida Paraíba, eu posso dizer, para o mundo. Próximo ano, inauguração da nova fábrica da São Brás, na Bahia. Aí é que vai se estender saúde e bem-estar com seus produtos incomparáveis, inquestionáveis. Eu até selecionei alguns, aí o famoso, o Café São Brás, que inclusive encontram-se com novas embalagens. O produto a nível de qualidade é o mesmo, né? Que você já conhece, você já atesta, você usa e sempre irá consumir. E isso vale para qualquer tipo de produto da linha da São Brás. Notem que irão aparecer outros produtos na sequência. Isso aí é sensacional. No café da manhã, não importa o momento, as crianças também ficam enlouquecidas, além do sabor, da condição nutricional dos flocos, também as embalagens. Existem pessoas que até colecionam, né? Porque o São Brás pensa em tudo. É uma grande empresa, é um patrimônio da Paraíba para o mundo. Olha aí, a aveia que foi lançada este ano já faz um grande sucesso nos lares aí dos brasileiros, em 3 versões que vocês estão a observar. Temos também na sequência, deve aparecer aí é famoso, é nutritivo, o novo milho, o flocão da São Brás. Lembram? Eu gosto muito da inteligência artificial. Eu tenho lá, e você pode buscar e pedir, eu solicitei à inteligência artificial mais de 1000 composições com o cuscuz. E na mesma hora ele trouxe. Eu estou testando uma a uma. E aí? A castanha, que é tão nutritiva e necessária, indicado por todos, só que a da São Brás é a melhor. Fiz questão de trazer hoje a castanha para que notem que a diversidade de produtos da São Brás é algo excepcional. E esse daí é campeão de vendas, o Pipos. Vitaminado, inclusive. Essa aí você não para. É assistindo o Saúde Master, qualquer programa, obviamente, aqui de excelência do Sistema Master de Comunicação, mas o que importa é que esses produtos estão à sua disposição. Portanto, pensou em marca de qualidade, você sempre pensará na São Brás. Nós estamos ainda no primeiro bloco, quase no final. É uma entrevista inédita e exclusiva pela primeira vez no programa Saúde Master, o doutor Gilson Guedes Neto, que está dando um show. Doutor, o senhor é professor também, porque muitos doutores são professores. E aí, doutor? Então, Fábio, eu fui preceptor da Faculdade de Ciências Médicas por um tempo, mas infelizmente a rotina do meu consultório estava demandando um pouco mais de tempo e eu não tive como conciliar. Então, no momento, realmente estou voltado mais para a prática do consultório e da prática cirúrgica dos nossos pacientes. Doutor, já que o senhor tocou nesse ponto e já estão aqui a interagir, eu queria que o senhor já falasse do consultório. Eu sei que tem a rede social, o Instagram, que o senhor também vai revelar, mas aonde precisamente o senhor concentra os atendimentos diários? Então, hoje eu atuo na clínica de otorrino, que fica no Eco Medical, mas agora, em dezembro para janeiro, estamos aí terminando as obras, nós estamos nos mudando para um novo endereço, nosso consultório, que fica aqui próximo dos estúdios da TV Master, no edifício Atlantis Offices. Então, é uma clínica
toda voltada para o nosso atendimento, para dar um cuidado especial e personalizado para o nosso paciente. Então vai ficar uma clínica bem doutor, bacana. Que coisa sensacional. Isso o doutor revelou agora. Eu acho que em primeira mão aqui, em primeira mão. A esposa está constatando ali em primeira mão aqui tudo é exclusivo. Doutor, eu fico muito feliz. Aí, doutor, a clínica vai levar o nome do senhor? Então, Fábio, a nossa ideia da clínica, na verdade, é ter um atendimento multidisciplinar. Então, nós vamos ter agregados à nossa clínica uma fisioterapeuta, uma dermatologista, uma enfermeira, dentre outros profissionais que nós estamos estudando para oferecer uma experiência mais completa para o nosso paciente. Então, a clínica ela não vai levar o meu nome como nome principal. Essa questão do nome eu vou deixar de segredo aí para os próximos dias. Não fale não, pelo amor de Deus, doutor, deixa a gente registrar tudo no INPI, tudo, a gente comenta. A advogada ali sabe muito bem disso. Então a gente vai ter uma assinatura da clínica com o meu nome, mas eu acho que a clínica não vai ser minha, a clínica vai ser de todos. Ótimo. É uma equipe multidisciplinar para poder oferecer o que há de melhor para os nossos pacientes. Doutor, aí eu pergunto, nesse contexto da nova clínica que estarei, se Deus quiser, lá na inauguração, lá haverá também o centro cirúrgico, o senhor fará procedimentos como a rinoplastia já na clínica? Não, Fábio, nesse consultório a gente vai fazer realmente os atendimentos de consulta, de pós-operatório. Obviamente, pequenos procedimentos poderão ser realizados lá, mas as cirurgias nós continuaremos trabalhando nos hospitais. Doutor, e o Instagram do senhor, para reforçarmos, e eu sei que é um caminho maravilhoso de comunicação e de utilidade pública, eu queria que o senhor dissesse o Instagram, por favor. Claro, Fábio, até agradeço a oportunidade. O meu Instagram é Dr. Gilson Guedes Neto. Pronto, vocês têm todas as formas de interagir, estão vendo a qualidade de um grande médico, né? Toda a informação, o estudo, as especializações, fellowship, e aí fazendo maravilhas na face e hoje mais precisamente na rinoplastia. Doutor, eu sei que o senhor é encantado, até estudou de forma muito completa a face. E o nariz, será a dedicação maior mesmo? O senhor vai avançar? Eu sei que existem várias etapas e outros cursos internacionais nessa área de especialização. O senhor vai seguir esse caminho aí, vai trilhar aí? Sim, Fábio. Atualmente eu já faço outras cirurgias da face, pálpebras, orelhas, papada, avanço de queixo. Mas, de fato, a minha paixão é a rinoplastia. Obviamente, quando o paciente me procura e tem alguma alteração em outro ponto da face, a gente consegue associar, mas a minha grande paixão é realmente a rinoplastia. Nós vamos ver agora, na sequência, uma nova tela-tema. Atenção, estamos quase no final do primeiro bloco apenas. Do primeiro bloco. Deixa eu só revelar em instantes quem estará aqui. Será uma estreia também no segundo bloco. A doutora Kathleen Arbus. Ela simplesmente, além de professora, uma grande especialista em vários campos. Eu vou citar alguns. Emagrecimento integrativo, implantes hormonais, longevidade e sexualidade feminina. Atenção! Uma entrevista extraordinária e neta exclusiva pela primeira vez no Saúde Master ao vivo. Será o segundo bloco. Vou repetir. A honra que terei em ter a meu lado, obviamente estive com ela, aqui temos fundamentação na pré-entrevista com a doutora Kathleen Arbus. Por enquanto, vamos ver a tela-tema próxima, nesse finalzinho, para mais interações com o doutor Gilson Guedes. Rinoplastia, tínhamos que falar, complicações e riscos. E aí, doutor?
Então, Fábio, como toda cirurgia, a rinoplastia obviamente tem riscos, mas eu sempre falo que são riscos mínimos. É uma cirurgia que a gente considera minimamente invasiva. Temos um descolamento de área muito pequeno, então são pequenos os riscos. O que a gente pode falar de maiores riscos? Sangramentos. Normalmente, os sangramentos são identificados durante a cirurgia, a gente controla. No pós-operatório, é normal ter pequenos sangramentos que cessam espontaneamente. Em casos raros, o paciente pode ter um sangramento maior que precise de um atendimento para ser controlado. E um cuidado que a gente tem que ter também é, obviamente, com a higiene, para que esse paciente não tenha uma infecção, que, obviamente, é uma complicação também passível de ocorrer em todas as cirurgias. Quando você fala de complicações, aí a gente vai ter realmente complicações relativas à cicatrização, ao formato do nariz e a complicações da respiração, quando esse nariz não foi adequadamente trabalhado. Então, por isso que a gente reforça sempre, Fábio, a importância de você estudar bem sobre o profissional que você vai confiar para fazer as alterações no seu nariz. Nós notamos, e até nesse volume de entrevistas que já tivemos aqui, é um recorde mundial, que os níveis de segurança na cirurgia, me refiro ao Brasil, eles se tornaram grandiosos, né, doutor? Portanto, lógico, como o doutor tão bem frisou, qualquer cirurgia demanda algum tipo de complicação. Agora, se você faz ela na forma adequada, com um profissional, vamos dizer, de larga experiência, que é o caso do doutor Gilson Guedes Neto, você tem uma certeza de que os riscos aí estão demasiadamente minimizados. Porque, como ele bem falou, desde o processo da anestesia, o pré e o pós-operatório, tem todo um protocolo fundamentado, creio que em padrões internacionais. Não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. E a gente tem toda a preocupação com a segurança do nosso paciente. E é por isso que, como a gente falou anteriormente, a gente escolhe a anestesia geral, justamente por ela ser a que vai oferecer mais segurança para o nosso paciente. Nós utilizamos em todas as cirurgias botas de compressão pneumática, que são botas que ficam comprimindo as pernas do paciente para evitar que o sangue fique acumulado, diminuindo o risco de trombos. Temos ali todo o cuidado com o paciente para evitar qualquer complicação intraoperatória. Doutor Gilson Guedes Neto, nós chegamos no final apenas do primeiro bloco. Doutor, eu quero assim agradecer imensamente a presença do senhor. Eu pude observar, já tinha obviamente escutado por diversas vezes falar na excelência dos procedimentos ligados com o trabalho do senhor, mas obviamente é outra história quando passamos a conhecer esse trabalho de perto e principalmente levarmos a informação para o grande público que nos assiste agora no momento em todas as redes e também no canal 520 da Claro associada à NET, mas eu sempre costumo dizer, o programa Saúde Master nunca acaba. Porque daqui a pouco você tem lá no YouTube, em TV Masterplay, para a eternidade, e as pessoas vão começar naturalmente, porque indicamos isso em todos os programas, a compartilhar, a recortar trechos, a publicar, a encaminhar, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo Telegram, e a partir daí a gente vai disseminando a informação do bem. É esse o grande compromisso firmado nesses mais de 4 anos do programa Saúde Master. Doutor Gilson Guedes, muito obrigado. As suas palavras finais. Eu faço questão que o senhor reforce, se possível, o Instagram e já sabemos, desejando imenso sucesso à nova clínica que virá. Muito obrigado, doutor.
Fábio, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui presente com você para falar da minha paixão, que é a rinoplastia. Pena que a gente tem pouco tempo, acho que, como eu falei, a gente poderia passar aqui o dia falando sobre rinoplastia. O meu Instagram é o Dr. Gilson Guedes Neto, Dr. Gilson Guedes Neto. E como a gente tem tanta coisa para falar e não tem, infelizmente, tanto tempo, eu vou deixar aberto uma caixinha de perguntas no meu Instagram para os nossos telespectadores aqui que não tiveram a oportunidade de terem suas perguntas respondidas. Eu vou ter o maior prazer de poder responder lá no Instagram para vocês. Queria agradecer mais uma vez o convite, doutor. Fábio. Estou sempre à disposição para voltar aqui quando necessário. Teremos outras oportunidades, com certeza. Gosto também de frisar, né, que passaríamos, com certeza, né, o conhecimento do doutor. Poderíamos passar dias e dias aqui conversando sobre a face e também sobre a rinoplastia. Doutor, ainda nesse final, nós temos uma consideração grandiosa com o público. Tem uma pergunta que está chegando aqui de forma muito incidente. Se a rinoplastia pode ser feita em crianças? E aí, doutor? Então, Fábio, normalmente a gente não vai ter uma idade fixa para determinar a partir de quando pode ser feita a rinoplastia. Mas a gente tem ali uma média de idade em que meninas a partir dos 14, 15 anos já podem se submeter, obviamente, passando por uma avaliação individual. Já nos meninos a gente espera ali entre 15 e 16 anos. O que vai determinar é como que está o crescimento facial desse paciente. Porque é em torno dessa idade, nas meninas 14, nos meninos 16, que o crescimento facial é finalizado. Então, se a gente faz a cirurgia antes disso, a gente pode ter impacto no crescimento facial do paciente. Então, é prudente aguardar em torno dessa idade, mas obviamente sempre avaliando individualmente cada paciente. Doutor Gilson Guedes Neto, muito obrigado. Nós vamos ter agora um breve intervalo comercial e no segundo bloco, ao vivo, outra entrevista inédita que vai compor, eu posso dizer, essa história de sucesso do programa Saúde Master da TV Master com a doutora Kathleen Arbus, e vamos falar sobre vários fatores de interesse total, como, por exemplo, o emagrecimento integrativo, a longevidade, a sexualidade feminina. Portanto, uma entrevista daquele modo que eu estudei, eu estou testado. É daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Não saiam daí. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Cuidar de alguém é uma das tarefas mais importantes da vida. E nós, da Acuidar, nos orgulhamos de ter uma equipe de alta capacitação profissional presente em muitos lares em todo o Brasil. Somos cuidadores de pessoas. Prestamos um atendimento